Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 15 de dezembro, agora na Espanha, 22 horas e 7 minutos, no Brasil, 18 e 7 da tarde. Gente, a BTC hoje simplesmente bateu aqui na linha superior do canal de Keltner, beijou a mediana e está com o corpo real travadinho exatamente na base da nuvem aqui no diário. A base está exatamente em 17.400, agora a cotação 17.427. Na nossa banda de VWAP mensal a gente consegue visualizar melhor o que a BTC aprontou hoje. A gente chegou a ficar um pouquinho acima da Upper e demos um beijinho aqui básico na VWAP mensal. A banda de VWAP mensal, gente, é para ser trabalhada. Muita gente acha que isso é uma alteração de tendência, toda essa volatilidade, é porque os analistas tradicionais, eles não conseguem colocar esse grão de sal que é preciso, essa análise com granossales que é preciso ter dentro do mundo cripto. Um ambiente onde não há regulamentação nem quanto ao nível de alavancagem, nem quanto à possibilidade de operar futuros e mercado spot entre as mesmas ou diferentes instituições, ou seja, tudo acontece dentro de um ambiente de pouca ou nenhuma regulamentação, então é normal ter essa selvageria, já que shortados e traders posicionados no sentido long acabam sendo liquidados justamente porque o ambiente é muito selvagem. No intraday, deixa eu botar aqui na BTC, eu estava em outro ativo, vocês vejam que a gente conseguiu extrair bons trades hoje, batia na lower, voltava para VWAP, batia na lower, voltava para VWAP, aí acabou esgarçando a lower e já vai voltar para VWAP, tem sinal em aberto ainda na sala, já vai fechar porque a BTC está acumulando para voltar aqui para um patamar acima de 17.600. Na seara fática, a senadora norte-americana Elizabeth Warren, por Massachusetts, está apresentando um projeto de lei para criminalizar a autocustódia de Bitcoin. Eu já reportei aqui no canal que as rampas de acesso à autocustódia de BTC vão se fechar quando a BTC passar de $1 milhão. Vocês podem ter certeza que quando uma simples Bitcoin ultrapassar $1 milhão e se encaminhar para 10 milhões e de 10 milhões para 100 milhões, com certeza para sacar BTC em direção ao wallets autocustodiados, vocês precisarão ter registro de instituição financeira. É óbvio que nesse momento uma ideia como essa ainda não tem condições de prosperar, mas foi lançada a semente do que eu já havia reportado aqui no canal inúmeras vezes. É só pegar vídeos meus de 3, 4 semanas atrás que vocês vão ver que eu já reportei que as rampas de acesso à autocustódia vão paulatinamente se fechando para BTC, para outras altcoins não, mas especificamente para BTC vão se fechando e ela vai se consolidar como um ativo de instituições financeiras e bancos centrais. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso para explicar melhor. E a Microsoft proíbe mineração de cripto nos seus serviços de nuvem. É preciso obter uma autorização por escrito da Microsoft sob pena de banimento do usuário e inclusive reparação de danos. Ou seja, é o novo normal, a Google está ofertando um serviço em nuvem para rodar nodes Proof of Stake. Agora, mineração de Proof of Work na Microsoft não será mais admitido. E o Estado de Nova York emite orientações para bancos que pretendam se envolver na oferta de serviços criptográficos, principalmente custódia, uma série de requisitos, novos relatórios que precisam ser entregues, a maneira como a custódia é ultimada, enfim, uma série de exigências que decorrem diretamente do colapso da FTX, que está deixando os reguladores em polvorosa. E a venda massiva de ações da Tesla, que desbancou o Elon Musk da posição de homem mais rico do mundo, tem relação direta com a enorme dívida do Twitter e a dívida do próprio Elon Musk, que ele assumiu para poder comprar o Twitter. Enfim, houve um despejo massivo, o Elon Musk perdeu o posto de mais rico do mundo para o Bernard Arnault, da Louis Vuitton, enfim.
o Elon Musk está se metendo, enfim, num grande desafio corporativo, que é, ao mesmo tempo, imprimir ao Twitter a sua cara de ambiente libertário, de ideias, e, ao mesmo tempo, aumentar o faturamento, já que isso acaba batendo de frente com o compliance de muitas empresas que não gosta de ver um ambiente anárquico no que se refere à liberdade de expressão. Enfim, o mundo tá maluco e o Elon Musk tá no meio dessa confusão. E a China está sempre pensando 50 anos à frente, alerta a diplomacia norte-americana. E os Estados Unidos poderiam fazer o mesmo? A China, sendo uma ditadura com um sistema monopartidário, só o Partido Comunista Chinês dando as regras e promovendo planos de muitas décadas em termos estratégicos, não só internos, mas também geopolíticos e expansionistas, eles possuem mais facilidades para criar um plano de 5 décadas na frente. Agora, os Estados Unidos, sendo uma democracia, as democracias, elas padecem desse percalço. Não é possível pensar 50 anos à frente com uma alternância de poder imposta pelas democracias. Mas o fato é que essa facilidade da China em pensar 50 anos à frente está colocando ela em larga vantagem no longo prazo em relação ao domínio, à expansão do domínio norte-americano, já que agora a China praticamente é onipresente em todos os países africanos. Tudo que é feito de investimento em termos de infraestrutura na África, a China está lá financiando, presente com as suas corporações empresariais, e os Estados Unidos acabam ficando para trás. E, eventualmente, daqui a 50 anos, quando aquela curva de crescimento populacional mundial começar a colapsar, lá por 2080... o continente africano vai ser o último continente do planeta a apresentar um colapso populacional e, muito provavelmente, a África será um motor econômico das 2 últimas décadas desse século, em 2080 e 2090. E só que muitos de nós, 99% de nós não estará vivo para presenciar esse boom econômico da África, mas o fato é que a China, pensando muito à frente, vai surfar esse boom econômico do continente africano. E é preciso que os Estados Unidos revejam isso. Não só os Estados Unidos, mas qualquer país tem que rever os seus laços com o continente africano, porque é ali que está o futuro. E a guerra russo-ucraniana agora vai contar com um campo de treinamento americano em território alemão. Os Estados Unidos querem expandir o treinamento de forças ucranianas em território alemão. Enfim, gente, essa guerra agora tá criando novas necessidades. Agora é essa de treinar ucranianos em território alemão. Vamos ver se isso acabe diminuindo e desescalando, em termos de gravidade, diminuindo a gravidade dessa crise russo-ucraniana. Mas enfim, a BTC segue acumulando, ela está nesse momento tendo o corpo real dela sustentado pela base da nuvem aqui no diário. É muito provável que a BTC agora desenhe um corpo real de candle inteiro para dentro da nuvem a partir de amanhã e fique trabalhando entre a base da nuvem e a linha superior do canal de Keltner até buscar esse suporte aqui dessa camada congestional desenhado entre 7 de setembro, 8 de setembro e a primeira quinzena de outubro, para aí depois sim formar tipo uma onda 2 e numa onda 3 buscar esses cumes aqui na faixa de 21.600, podendo bater até 21.800. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está perdendo espessura, o que indica que os compradores estão retomando o controle da BTC. As 3 linhas do canal de Keltner agora agressivamente apontadas para cima, nada mudou, simplesmente a gente está trabalhando dentro da banda superior da banda de VWAP mensal. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.